Olá, tudo bem? Meu nome é Miriam Olívia e esse é o canal do KB Advocacia. Neste canal, nós falamos sobre empresa, patrimônio e pessoas. E neste vídeo, eu quero responder uma pergunta que vocês nos trouxeram. É possível a coexistência, o registro de duas marcas iguais? Vamos entender como funciona os limites da concorrência. Então vamos lá, é possível o registro de duas marcas iguais no nosso país? Primeiramente, eu preciso explicar para vocês como que funciona o registro de marca. O registro de marca hoje é regulamentado no nosso país pela Lei 9.279 de 1996. O registro é feito dentro do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, certo? E ele é regulamentado pelas questões da lei e também pelo Manual de Marcas. São essas as normas que regulamentam o processo de registro. A regra geral é que dentro de cada classe só poderá ter uma marca registrada, mas existem várias especificidades dessa situação que eu vou explicar para vocês. Primeiramente, a gente precisa entender o que é as classes, o que são as classes dentro do registro de marca. As classes são uma espécie de categoria econômica. Para que a gente possa fazer o registro de marca, a gente precisa adequar a sua empresa a uma classe. Essa classe, é o quê? Ela é baseada na Classificação Internacional de Produtos e Serviços de NICE, que é uma classificação que separa produtos e serviços em 45 classes. Então, como que a gente faz aqui no escritório? A gente olha para a sua empresa, conversa, pega toda a atuação que a sua empresa faz e verifica em qual classe ou quais classes ela se encaixa, De 1 a 34 são classes de produto e de 35 a 45 são classes de serviço. Esse não é um rol exaustivo, porque vejam, o INPI, por meio dessa classificação internacional, conseguiu abranger muitos serviços e produtos, mas não necessariamente ele abrangeu todos que existem. Porque a cada dia as empreendedoras, os empreendedores acabam criando novos produtos e serviços. E por isso existem as listas auxiliares e é possível então acrescentar outras particularidades, Quando nós fazemos a análise de disponibilidade e legalidade da sua marca, o primeiro ponto que a gente vai fazer é verificar em qual classe que ela se encaixa ou quais classes. É muito comum uma empresa ser enquadrada em mais de uma classe, E qual que é a regra geral? A regra geral é que dentro de cada classe só é possível o registro de uma marca com aquele determinado nome. Essa é a regra que está estipulada no artigo 124 da Lei 9.279 de 96, No inciso 19. O que esse inciso fala? Ele proíbe o registro de uma marca que imite outra que já foi registrada e que tenha o mesmo objetivo. E por causa desta fundamentação legal, é que não seria possível, então, a coexistência de marcas com o mesmo nome numa mesma classe. E vejam, o que é mesmo nome? É um nome que seja escrito exatamente igual ou que tenha uma fonética parecida. Então, por exemplo, se você tentar registrar Márcia numa classe, classe 32, por exemplo, e tentar registrar Márcia com uma com C e outra com S, não vai dar, Porque elas são muito parecidas. Isso, inclusive, vale para traduções, como plano perfeito e perfect plan. Também não dá, certo? E qual que é o objetivo dessa restrição? É porque é para evitar a concorrência desleal, certo? Você utilizar o nome de outra pessoa para tentar se destacar no mercado, já que ela já é conhecida no mercado por isso, e também para não confundir os consumidores, para que eles comprem das empresas que eles realmente querem e não confundam porque você copiou o nome de alguém, certo? Entre uma e outra. Isso quer dizer que não existe nenhuma possibilidade de coexistir duas marcas com o mesmo nome, um nome muito parecido, muito similar, como os exemplos que eu coloquei, na mesma classe? Não. Existem algumas possibilidades, mas são exceções. Quando chega um caso assim no escritório, a gente sempre precisa fazer uma análise bem pormenorizada. Então agora eu vou tratar com vocês de uma situação. Supondo que chegou uma empresária aqui no escritório que quer fazer o registro da marca Marilu, certo? Qual é a primeira situação?
Primeira situação é, já existe uma marca registrada, mas ela está em outra classe. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero falar com vocês. É possível a coexistência de duas marcas que tenham o mesmo nome, duas Marilus, em classes diferentes. Por quê? Porque cada classe representa um serviço ou um produto, tá? Isso efetivamente está dentro da nossa legislação. A segunda possibilidade é possível que uma mesma marca seja registrado na mesma classe se elas executarem produtos e serviços diferentes. Como assim? A classe, vejam, ela não é uma classe tão restrita. Quando a gente vai ler todos os produtos ou serviços que se enquadram nas classes do NPI, é um rol super extenso. Então, vejam, muitas vezes podem ter empresas diferentes sendo registradas nessas classes, que na verdade elas efetuam, elas fazem serviços e produtos completamente diferentes. E por causa disso, o INPI, ele pode permitir sim que duas classes que têm nome iguais sejam registrados na mesma classe se elas tiverem produtos ou serviços diferentes. Isso, inclusive, é um posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Eu coloquei ali para vocês o link dessa decisão. Vejam o que a quarta turma do STJ afirmou. Ela reafirmou o entendimento de que marcas dotadas de baixo poder distintivo, formada por elementos de uso comum, por exemplo, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes. Então eu trago para vocês o exemplo. No caso Marilu, que a gente pensou que isso poderia ser enquadrado na classe 14, a classe 14 ela é gigantesca, ela se refere de forma ampla, por exemplo, a metais preciosos, joias, bijuterias, pedras preciosas, relojoaria e instrumentos cronométricos, certo? Supondo que a gente quisesse fazer o registro da marca Marilu para a venda de semijoias. Ela poderia com certeza conviver com uma marca chamada Marilu, ou Marilu, né, que é o exemplo que eu estou utilizando, que produzisse molas para relógios. Porque molas para relógios também se enquadraria na classe 14. Entendem que a classe 14 ela é tão ampla que ela abrangeria essas duas categorias e as duas poderiam se chamar Marilu e poderiam estar registradas porque elas oferecem produtos diferentes? Essa é a grande situação, tá? Então vejam que essa análise teórica, quando chega uma marca e a gente fala, não, mesma classe não dá, essa é a regra geral. A gente precisa olhar sempre para as exceções, tá? E é por isso que uma assessoria jurídica pode fazer esse estudo pormenorizado para você. Agora, uma outra possibilidade. É possível a coexistência de marcas iguais que executem o mesmo produto e serviço, mas que, por sua natureza, não é possível confundir o consumidor? Esse é um caso raríssimo, tá? Vejam, a gente está falando de duas marcas que têm o mesmo nome, na mesma classe e que fazem a mesma coisa. A primeira resposta que eu vou dizer para vocês é: não é possível fazer o registro. Mas existe uma raríssima exceção. E eu trago para vocês o caso do Juventus. São dois times de futebol, né? O Juventus Futebol Clube de Turim, na Itália, e o Clube Atlético Juventus de São Paulo, no Brasil. Então nós tínhamos dois Juventus, que são dois times diferentes, mas que possuem o mesmo nome, fazendo a mesma coisa. O INPI entendeu que após diversos recursos, tá? Esse não foi um processo fácil, eu vou deixar para vocês o número do processo na descrição do vídeo. O INPI entendeu que é possível sim a coexistência desses dois Juventus. Por quê? Porque o consumidor é um consumidor muito qualificado, um consumidor específico, que sabe muito bem para qual time está torcendo, se é o Juventus da Itália ou se é o Juventus aqui do Brasil. Então ele não iria se confundir na hora de consumir produtos ou na hora de ir assistir o time, enfim, de consumir produtos ou serviços dos Juventus, tá? Então vejam, essa é uma situação muito rara, mas que é interessante de ser estudada. Então vejam, de todas essas possibilidades, o que eu posso dizer para vocês? Que quando você tem uma marca que pretende fazer o registro, você precisa de uma assessoria jurídica especializada que possa destrinchar o que está acontecendo no seu caso. Se você tem uma marca que, nossa, eu acho que já tem uma marca igual,
você precisa de uma assessoria para verificar se está na mesma classe ou se cabe nessas exceções. E se você possui uma marca que, olha, eu acho que não tem ninguém, você ainda precisa de uma assessoria que vai verificar se efetivamente não tem ninguém, para a gente então iniciar o processo de registro. Então veja, uma assessoria jurídica especializada em registro de marca pode te dar o caminho do que pode ser feito para a proteção da sua marca. A marca, ela diz tudo sobre o seu negócio. Ela é a bandeira que vai na frente, é como os seus consumidores te reconhecem e é como você consolida o seu negócio daqui para frente para ele se fortalecer. Aqui no escritório a gente faz o processo de registro de marca com acompanhamento, inclusive emitindo relatórios mensais, e se eventualmente alguém tiver uma marca parecida, a gente faz, parecida ou igual, a gente faz toda uma análise para te trazer esse panorama. Então é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Eu agradeço muito você que assistiu até o final. Se você tiver dúvidas, comentários ou questionamentos, pode colocar aqui na descrição do vídeo como comentário. E ativem o sininho e sigam o canal para mais vídeos sobre registro de marca. Muito obrigada. Tchau, tchau.